Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Juris Nolácio. E na aula de hoje nós estudaremos sobre o direito civil, cujo tema será pessoas naturais. Então, iniciando a nossa aula, o primeiro ponto será sujeitos de direitos. O que são os sujeitos de direito? Quem são os sujeitos de direito? Então, o sujeito de direito é o ente reconhecido pela norma jurídica como um titular ou possível titular de direitos e obrigações. Então, a primeira observação que se faz com relação aos sujeitos de direito é que nem todo sujeito de direito é considerado uma pessoa. Já se inicia com essa distinção. Então, os sujeitos de direitos, eles podem ser personalizados ou despersonalizados. Nos sujeitos de direitos personalizados se enquadram as pessoas naturais, tema da nossa aula de hoje, e as pessoas jurídicas. Já os sujeitos de direitos despersonalizados se enquadram o nascituro e aquilo que a doutrina denomina de quase pessoas jurídicas, que são entidades despersonalizadas que, embora não tenham personalidade jurídica, nós veremos daqui a pouco que é a personalidade jurídica, elas possuem capacidade processual, sobretudo no que se refere à defesa de seus interesses. Então, podemos exemplificar as quase pessoas jurídicas, mencionadas inclusive pelo professor Orlando Gomes, são a massa falida, o condomínio, são exemplos de quase pessoas jurídicas, sujeitos de direitos despersonalizados, então. Ok? Então, no primeiro ponto, quando estudamos as pessoas naturais, é importante saber dessa distinção, o que são sujeitos de direito e pessoas. Falamos agora há pouco da personalidade jurídica. E o que seria a personalidade jurídica? A personalidade jurídica é a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. É o que está previsto lá no artigo 1º do Código Civil. Então, essa capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações pela pessoa natural independe de que o nascimento dessa pessoa apresente uma forma padrão de humano. Então, nasceu com vida, se obtém a personalidade jurídica. Uma observação importante quando se fala da personalidade jurídica é que essa personalidade jurídica ela faz nascer uma capacidade geral. Então, se existe uma capacidade geral, num contraponto, existe a capacidade específica, ou legitimação, como a doutrina denomina. Então, essa personalidade jurídica, no primeiro plano, faz nascer essa capacidade geral. Essa capacidade geral se refere a adquirir direitos e contrair obrigações de uma forma geral. Então, a pessoa que tem a personalidade jurídica, ela pode celebrar negócios jurídicos, ela pode contrair obrigações. Então, ela tem uma capacidade ampla, no primeiro momento, para celebrar, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de mútuo, um contrato de locação. São exemplos de negócios jurídicos que requer a existência da personalidade jurídica. Num outro ponto, a personalidade jurídica também pode fazer nascer a capacidade específica ou a legitimação, que além da capacidade geral, a legitimação ela é exigida para a celebração de determinados negócios jurídicos. Então vamos exemplificar. Uma pessoa capaz, ela pode celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel. Agora, se essa pessoa for casada no regime da comunhão universal de bens, além da capacidade genérica que se exige
essa pessoa precisa da anuência do cônjuge para alienar um imóvel. É o que exige o Código Civil. Então, a legitimação dessa pessoa para celebrar esse negócio jurídico, e aí capacidade específica, depende da anuência do outro cônjuge. Então, sem a capacidade específica, sem a legitimação neste caso, embora ela tenha capacidade genérica, aquele negócio jurídico pode ser invalidado se ela não tiver a anuência do outro cônjuge, porque lhe falta legitimação. Okay? Essa é uma diferença importante quando se trata de capacidade genérica e capacidade específica. Muito bem, então, continuando o estudo da personalidade jurídica, falamos o que é essa personalidade jurídica, mas quando que ela se inicia? Quando que se dá o início da personalidade jurídica? Se nós verificarmos o artigo 2º do Código Civil, verificaremos que o início da personalidade jurídica se dá a partir do nascimento com vida da pessoa natural, sendo que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. É o que está previsto lá no artigo 2º do Código Civil. Mas, quando que se dá esse nascimento com vida? Esse nascimento com vida se dá com a entrada de ar nos pulmões. Então, entrou ar nos pulmões, se deu o nascimento com vida. É isso que a doutrina majoritária considera. E como que se dá a constatação dessa entrada do ar nos pulmões? Então, essa constatação se dá através de um exame denominado docimasia hidrostática de Galeno. É através desse exame que se dá a constatação. Então, se pega os pulmões, o pulmão daquela criança que nasceu, e se essa criança vier a óbito logo após o nascimento, para fazer a constatação se houve entrada de ar nos pulmões, se põe o pulmão no recipiente com água e, se ele flutuar, haverá indicação de que houve a entrada de ar nos pulmões e, portanto, houve o nascimento com vida. Tudo bem? Existem algumas teorias que tentam explicar o início da personalidade jurídica e nós verificaremos as principais teorias que tentam explicar esse início da personalidade jurídica. Então, a primeira teoria é a teoria natalista. De acordo com essa teoria, a pessoa natural ela só adquire a personalidade jurídica a partir do nascimento com vida. É isso que se extrai de uma interpretação literal da primeira parte do artigo 2º do Código Civil. Entre os adeptos dessa teoria estão o professor Silvio Rodrigues, Pablo Stouzo Gagliano e o professor Silvio de Salvo Venosa. Grandes doutrinadores defendem essa teoria. Uma segunda teoria que tenta explicar o início da personalidade jurídica é a teoria concepcionista. De acordo com essa teoria, a personalidade jurídica ela já existe desde a concepção. Então, para essa teoria, o nascituro já possui personalidade jurídica e já pode adquirir direitos e contrair obrigações. É isso que defende a teoria concepcionista. Dentre os seus adeptos se destacam o professor Nelson Rosenwald e o professor Carlos Roberto Gonçalves. A terceira teoria que tenta explicar o início da personalidade jurídica é a teoria da personalidade condicionada. O que defende essa teoria? De acordo com essa teoria, o nascituro ele já tem personalidade jurídica desde a concepção. Então, desde a concepção, já se reconhece a existência da personalidade jurídica. Porém, essa personalidade jurídica ela está sujeita a uma condição suspensiva. Então, condição suspensiva
um evento futuro e incerto. E qual seria essa condição suspensiva? O nascimento com vida. Então, para essa teoria, se reconhece no primeiro momento a existência da personalidade jurídica, porém condicionada a um evento futuro incerto, que é o nascimento com vida. Dentre seus adeptos se destaca o professor Serpa Lopes. Então, essas são as 3 principais teorias que tentam explicar o início da personalidade jurídica. Porém, é importante a gente fazer uma observação acerca dessas teorias, sobretudo no que se refere ao entendimento da professora Maria Helena Diniz. Para a professora Maria Helena Diniz, existe, na realidade, o Brasil adotou, para ela, o Brasil adotou uma teoria mista entre a teoria natalista e a teoria concepcionista. Então, para a professora Maria Helena Diniz, nesta teoria mista, há a distinção entre a personalidade jurídica formal e a personalidade jurídica material. Então, dentro dessa teoria mista, no primeiro momento, desde a concepção, se reconhece a existência da personalidade jurídica formal. Isso significa que o nascituro, pela personalidade jurídica formal, já adquire direitos da personalidade, direitos despidos de um caráter patrimonial. Então, o nascituro já possui alguns direitos, como direito à vida, direito à imagem, direito à integridade física, direito a alimentos. Então, são direitos inerentes ao ser humano, direitos da personalidade, que não possuem caráter patrimonial e, portanto, formam essa personalidade jurídica formal. No segundo momento, após o nascimento com vida, é que se adquire a personalidade jurídica material, que são, na realidade, se referem àqueles direitos dotados de caráter patrimonial. Então, após o nascimento com vida, é que a pessoa pode adquirir direitos patrimoniais, como, por exemplo, adquirir determinados bens, receber doação, aceitar doação, celebrar negócios jurídicos, venda de bens. Então, todos aqueles direitos que possuem caráter patrimonial nascem com a personalidade jurídica material, o que acontece apenas após o nascimento com vida. Então, para essa teoria mista, defendida pela professora Maria Helena Diniz, há essa distinção entre a personalidade jurídica formal e a personalidade jurídica material. Uma outra observação importante acerca dessas teorias é que o STF já assinalou que adotou a teoria natalista. É o que se verifica através da análise do julgamento da ADIM número 3510 do Distrito Federal. Ok? Vimos então o que é a personalidade jurídica e como ela se inicia. Num contraponto, verificaremos agora como se dá o fim da personalidade jurídica. Então, a existência da pessoa natural, ela termina com a morte. É o que está previsto lá no artigo 6º, primeira parte do Código Civil. A morte, ela pode se dar de algumas formas. Então, a primeira forma que pode se dar a morte é a morte real. Na morte real, se pressupõe a existência do cadáver. E a morte real, normalmente, ela é atestada pelo médico. Então, essas são as características da morte real. Uma outra forma que se pode dar a morte é a morte presumida. Na morte presumida, embora não exista a presença, embora não seja encontrado o cadáver, há um juízo de probabilidade de que aquela pessoa tenha morrido. Há uma probabilidade da ocorrência da morte. Então, a morte presumida
as hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência, que são institutos distintos, as hipóteses de morte presumida estão previstas lá no artigo 7º, incisos 1 e 2 do Código Civil. Então, a primeira hipótese de morte presumida se dá nos casos em que for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, em situações de naufrágio, incêndio, terremoto, por exemplo, então situações de perigo de vida em que se prova a presença daquela pessoa naquela situação de perigo, porém, após a cessação daquela situação de perigo, não se encontra o corpo daquela pessoa. Então, se verificou a existência de 2 requisitos para a decretação da morte presumida nesse caso, que é a probabilidade da ocorrência da morte e o perigo de vida. Então, essa é a primeira hipótese de morte presumida prevista no Código Civil. A outra hipótese de morte presumida está lá no artigo 7º, inciso 2 do Código Civil. Então, se alguém estiver desaparecido em campanha ou for feita prisioneira e mesmo após 2 anos, passados 2 anos após o término da guerra, essa pessoa não for encontrada, pode ser reconhecida, decretada a morte presumida daquela pessoa. É isso que está previsto lá no artigo 7º, inciso 2 do Código Civil. Uma observação importante, como eu falei, é que nessas hipóteses de morte presumida se reconhece a morte presumida sem que se decrete a ausência. Então, para essas 2 hipóteses que eu destaquei com vocês, a medida cabível não é a ação declaratória de ausência, mas sim a medida cabível correta é a ação de justificação de óbito. Ok? Então, essas são as hipóteses de morte presumida que põem fim, na realidade, elas põem fim à personalidade jurídica da pessoa natural. Então, para finalizar a nossa aula, uma observação importante também é com relação à morte civil. Então, hoje no nosso ordenamento jurídico ainda existe a morte civil. O que seria, então, a morte civil? Então, a morte civil nada mais é do que a perda da personalidade jurídica da pessoa natural ainda em vida. Então, essa perda da personalidade jurídica ainda em vida existia lá nos tempos do direito romano, em que as pessoas que perdiam a sua liberdade e eram transformadas em escravos, elas perdiam a sua personalidade jurídica ainda em vida. Claro que atualmente a morte civil não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico, então ela não existe mais. Porém, a doutrina menciona que ainda há resquícios da morte civil prevista lá no direito, na época do direito romano. Então, quais são um exemplo? Poderíamos dar algum exemplo de um resquício da morte civil? Temos sim. Então, no Instituto da Indignidade, lá no direito sucessório, uma pessoa ela pode ser excluída da sucessão se ela praticar algum ato de indignidade contra o autor da herança. Então, se um sucessor, um herdeiro, pratica, por exemplo, um ato em que possa difamar, injuriar ou caluniar o autor da herança, após os devidos trâmites legais e processuais previstos, ela pode ser declarada indigna. E a consequência dessa indignidade é privar esse herdeiro da sucessão. Ele pode ser restringido de obter, de adquirir aqueles bens da sucessão que era daquele autor da herança. Então, para essa hipótese, podemos até dizer que o herdeiro indigno não tem a personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica para ser sucessor daqueles bens.
Então é um resquício aí da morte civil que tínhamos lá na época do direito romano. Ok, pessoal? Então, brevemente falando sobre as pessoas naturais, vimos quem são os sujeitos de direito, o que é o sujeito de direito. Vimos também o que é a personalidade jurídica, quando que ela se inicia e quando que ela termina. Ok? Então, quaisquer dúvidas, deixem nos comentários do vídeo ou na nossa página do Facebook, ou até mesmo encaminhe um e-mail para jurisnolaço@gmail.com. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Até breve!